Olá! Sabe, tem umas perguntas na filosofia que parecem um nó na cabeça, né? E uma das mais antigas e fascinantes começa com uma coisa super simples que todo mundo conhece: uma maçã. Vamos desvendar esse mistério. Então, para a gente entrar de cabeça nesse problema, vamos pensar numa situação bem concreta. Imagina aí, não só uma, mas duas maçãs bem vermelhinhas na nossa frente. E é aqui que o bicho pega. Essa é a grande questão, o centro do chamado problema dos universais. A vermelhidão que as duas maçãs têm em comum, onde é que ela está? É uma coisa real que existe por conta própria? Ou será que qualidades como vermelhidão, beleza, justiça, são só, sei lá, ideias que a gente cria na nossa cabeça para dar um sentido para as coisas? Ok, para a gente conseguir entender as diferentes respostas que os filósofos deram para essa pergunta, a gente precisa primeiro alinhar o vocabulário. Tem dois conceitos aqui que são essenciais, a base de toda a discussão. Então, vamos lá. De um lado, a gente tem o que os filósofos chamam de particulares. São as coisas concretas, individuais, sabe? Tipo, esta maçã aqui, ou aquela cadeira ali. Do outro lado, a gente tem os universais. São as qualidades, as ideias que essas coisas compartilham. A cor vermelha, a ideia de cadeira. O ponto todo é, será que essa ideia de cadeira é tão real quanto a cadeira de madeira que a gente pode tocar? Bom, com esses termos na mão, a gente pode ver como a coisa se desenrolou. Basicamente, a filosofia se divide em três grandes correntes de pensamento para tentar resolver o enigma da maçã. Vamos dar uma olhada na primeira grande resposta que surgiu. A primeira galera a entrar nessa briga foram os realistas. E a posição deles era bem direta, até meio radical, se a gente parar para pensar. Para eles, não tem discussão. Os universais são reais, existem de verdade, fora da nossa cabeça. Ou seja, para um realista, a vermelhidão não é só um adjetivo. É uma coisa tão real quanto a própria maçã. Mas, e sempre tem um mais na filosofia, né? A treta começou quando eles foram tentar decidir onde, exatamente, essa tal vermelhidão real existia. E é aí que o grupo se divide. De um lado, o Platão. Para ele, a vermelhidão perfeita, a ideia de vermelho, vive num lugar separado, um tal de mundo das ideias. A nossa maçã aqui do lado é só uma cópia mal feita, uma sombra. Já o aluno dele, o Aristóteles, pensava diferente. Ele dizia, não, a vermelhidão está aqui, dentro da própria maçã. A questão é, a ideia perfeita está em outra dimensão ou está aqui, no objeto que a gente vê? Beleza, essa foi a visão dos realistas. Agora a gente vai para o outro extremo. Chega a segunda grande resposta, que basicamente vira tudo o que os realistas falaram de ponta cabeça. São os nominalistas. E a ideia deles é simples. A única coisa que existe de verdade são os objetos individuais. Pensa assim, para um nominalista tipo Guilherme de Ockham, não existe uma coisa chamada humanidade. O que existe são pessoas, o João, a Maria, o Pedro. A palavra humanidade é só um rótulo, uma etiqueta que a gente cola num grupo de indivíduos para facilitar a vida. O universal é só um nome, daí, nominalismo. Eles tinham até uma expressão em latim que é bem forte para descrever isso, flatus vocis. Sabe o que significa? Sopro de voz. É isso. Para os nominalistas, universais como vermelhidão ou humanidade são só isso, um sopro, um som que a gente faz com a boca. Palavras convenientes, mas sem nenhuma realidade por trás. Ok, então vamos recapitular. De um lado, os realistas. Os universais são super reais e existem lá fora. Do outro, os nominalistas, que nada, são só palavras. E no meio dessa briga toda, surgiu um terceiro grupo, que tentou achar um meio termo, uma solução que não fosse nem 8, nem 80. E esses eram os conceptualistas. Um dos grandes nomes aqui é o Pedro Abelardo. E a solução que eles propuseram é, convenhamos, bem elegante. Eles disseram o seguinte: a vermelhidão não está voando por aí num mundo de ideias, como dizia o Platão. Mas também não é só um som, como diziam os nominalistas. Ela existe sim, mas existe dentro da nossa mente, como um conceito. É uma caixinha mental que a gente cria para organizar as coisas que vê no mundo. Pronto, agora a gente já tem as três grandes respostas na mesa. Para ficar tudo bem amarradinho, vamos colocar uma do lado da outra e comparar. Assim, a gente vê direitinho onde cada uma se encaixa. Olha que legal essa tabela. Ela resume tudo de forma brilhante. Se a gente pergunta onde está a beleza, por exemplo, o realismo de Platão responde no mundo perfeito e separado. O de Aristóteles, dentro das próprias coisas belas. Já o conceptualismo diz dentro da nossa cabeça como um conceito.
E o nominalismo, sempre direto e reto, lugar nenhum, é só uma palavra. 4 respostas completamente diferentes para o mesmo problema. Tá, eu sei, a essa altura é normal pensar, ok, legal esse papo todo sobre maçãs e ideias, mas e daí? O que isso tem a ver com a vida hoje? E a resposta é tudo. Pode não parecer, mas essa discussão filosófica antiga tem consequências gigantescas e bem concretas em vários debates modernos. Vamos pegar a biologia, por exemplo. Uma pergunta aparentemente simples. O que exatamente é uma espécie? Uma espécie é uma categoria real que existe de fato na natureza, independente da gente? Essa seria a visão realista. Ou será que é só um rótulo, uma caixinha conveniente que os cientistas inventaram para agrupar bichos e plantas parecidos? Essa é a visão nominalista. Dependendo da resposta, a forma como a gente classifica e entende a vida na Terra muda completamente. E se a gente for para o campo do direito, a coisa fica ainda mais séria. A pergunta é: o que, afinal, são os direitos humanos? Eles são qualidades reais, universais, que toda pessoa tem só por existir, como defenderia um realista. Ou será que são uma invenção, uma construção legal, um nome poderoso que as sociedades decidiram em conjunto respeitar, como diria um nominalista? Percebe o peso disso? Toda a nossa ideia de justiça e dignidade se apoia na resposta que a gente dá para essa pergunta. E no fim das contas, essa briga antiga entre as formas perfeitas do Platão e a navalha do Occam, que manda a gente cortar tudo que não é estritamente necessário, essa briga continua mais viva do que nunca. Da biologia ao direito, somos, de certa forma, forçados a tomar um partido. Então fica a reflexão, aquela vermelhidão da maçã do começo da nossa conversa. Onde é que ela está, afinal? No mundo? Na nossa mente? Ou é só um sopro de voz? A resposta para isso diz muito sobre o jeito que cada um enxerga a própria realidade.